Nas sombras do amanhecer, quando o mundo ainda desperta de seus sonhos, uma silhueta negra corta o céu com elegância ancestral. O corvo, esta criatura envolta em mistério e lenda, pousa em um galho próximo e nos observa com olhos que parecem guardar segredos milenares. Há algo profundamente perturbador e fascinante neste olhar, como se por trás daquelas pupilas escuras residisse uma inteligência que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a mente animal. Mas o que realmente sabemos sobre esses filósofos sombrios do reino animal? Será que por trás daquela plumagem negra como a noite se esconde uma das mentes mais brilhantes da natureza? Como é possível que um cérebro do tamanho de uma noz seja capaz de comportamentos que rivalizam com os nossos próprios ancestrais primatas? Neste vídeo, você descobrirá que os corvos não são aves comuns. Eles são mestres da engenharia, guardiões de memórias ancestrais, filósofos da morte e criadores de culturas complexas. Suas habilidades desafiam a nossa compreensão sobre a inteligência e a consciência, revelando que a sabedoria pode florescer nas formas mais inesperadas do universo. Hoje, desvendaremos os segredos por trás da surpreendente inteligência dos corvos e descobriremos o quanto essas criaturas extraordinárias podem nos ensinar sobre os mistérios da mente e da existência. Se você gostar do vídeo, considere deixar um like para nos ajudar. E se você gosta de conteúdos científicos com uma pitada de filosofia e contemplação, convido você a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Capítulo 1. Os arquitetos de ferramentas. Imagine por um momento a complexidade envolvida em pegar um galho, moldá-lo com precisão cirúrgica e utilizá-lo para extrair lavas de dentro de troncos de árvores. Agora, imagine que essa façanha não é realizada por mãos humanas, mas pelo bico e pelas garras de um corvo. Na Nova Caledônia, uma pequena ilha no Pacífico Sul, os corvos desenvolveram uma habilidade que por muito tempo considerávamos exclusivamente humana: a fabricação de ferramentas complexas e especializadas. Estes mestres artesãos alados não apenas utilizam gravetos como ferramentas, eles os modificam, os aperfeiçoam e os adaptam para diferentes propósitos. Com uma precisão que faria inveja a qualquer engenheiro, eles removem folhas, ajustam o comprimento e até mesmo criam ganchos nas pontas dos galhos. Cada ferramenta é cuidadosamente testada e refinada até atingir a perfeição funcional. É como se cada corvo fosse um inventor nato, experimentando e inovando constantemente. O que torna esta habilidade ainda mais extraordinária é que os corvos não apenas fabricam uma ferramenta por vez. Eles criam kits completos de ferramentas, cada uma projetada para uma tarefa muito específica. Algumas são longas e finas, para alcançar profundidades maiores. Outras são curtas e robustas, para trabalhos que exigem mais força. Eles até mesmo guardam as suas ferramentas favoritas, carregando-as de um lugar para o outro, como um artesão que preserva seus instrumentos mais preciosos. Mas talvez o aspecto mais fascinante seja que essa habilidade não é instintiva. Ela é aprendida, transmitida e aperfeiçoada através das gerações. Jovens corvos observam atentamente os adultos, praticam incansavelmente e gradualmente desenvolvem suas próprias técnicas. É um processo educacional que espelha a nossa própria jornada de aprendizado, revelando que a sede de conhecimento e inovação pode florescer em mentes muito diferentes da nossa. E se a fabricação de ferramentas já nos surpreende, espere até descobrir como estes seres extraordinários lidam com memórias e relacionamentos. Capítulo 2. Memórias que atravessam gerações. Se você já teve a sensação de estar sendo observado por um corvo,
Talvez a sua intuição esteja mais certa do que imagina. Estes observadores silenciosos possuem uma capacidade de reconhecimento facial que rivaliza com os sistemas de segurança mais avançados do mundo. Em experimentos fascinantes, pesquisadores descobriram que os corvos não apenas reconhecem rostos humanos individuais, mas também guardam memórias emocionais associadas a cada pessoa, e essas memórias podem durar décadas. A descoberta mais surpreendente veio quando cientistas perceberam que os corvos transmitem essas informações para os seus descendentes. Um corvo que nunca teve contato direto com uma pessoa específica pode demonstrar medo ou agressividade baseado apenas nas histórias transmitidas por seus pais. É como se existisse uma tradição oral no mundo corvino, onde experiências importantes são passadas de geração em geração, através de uma linguagem que ainda estamos começando a compreender. Essa capacidade de memória coletiva se estende muito além do reconhecimento facial. Os corvos mantêm mapas mentais detalhados de seus territórios, lembrando-se não apenas de onde encontraram comida, mas também quando, em que quantidade e sob quais circunstâncias. Eles criam verdadeiras bibliotecas de conhecimento sobre o seu ambiente, atualizando constantemente essas informações e compartilhando descobertas importantes com os outros membros de seu grupo. O que isso nos revela sobre a natureza da inteligência é profundamente perturbador e maravilhoso ao mesmo tempo. Os corvos nos mostram que a capacidade de formar memórias complexas, mantê-las por longos períodos e transmiti-las culturalmente não é uma prerrogativa exclusivamente humana. Suas mentes operam como arquivos vivos, preservando não apenas informações práticas, mas também experiências emocionais que moldam comportamentos futuros. E se essas habilidades de memória já nos impressionam, prepare-se para descobrir como esses filósofos alados lidam com um dos conceitos mais profundos da existência. Capítulo 3. Rituais e consciência da morte. Existe algo profundamente comovente em observar um grupo de corvos reunidos ao redor do corpo de um de seus companheiros. O silêncio que se instala, a forma como se aproximam cautelosamente, os chamados melancólicos que ecoam pelo ar. Tudo isso sugere que estamos testemunhando algo muito mais profundo do que uma simples curiosidade animal. Os corvos parecem possuir uma compreensão da mortalidade que desafia as nossas concepções sobre a consciência animal. Quando um corvo morre, outros corvos frequentemente se reúnem em grandes números, criando o que os pesquisadores chamam de assembleias fúnebres. Esses encontros não são caóticos ou aleatórios. Eles seguem padrões comportamentais específicos que sugerem rituais genuínos. Os corvos se aproximam do corpo morto com muita cautela, às vezes tocando-o gentilmente com seus bicos, outras vezes simplesmente permanecendo em silêncio respeitoso. É como se compreendessem a finitude da existência de uma forma que vai muito além do instinto de sobrevivência. Mais fascinante ainda é a capacidade dos corvos de distinguir entre diferentes tipos de morte e responder adequadamente a cada situação. Eles reagem de forma diferente a um corvo que morreu naturalmente versus um corvo que foi morto por um predador. Essa discriminação sugere não apenas uma consciência da morte, mas também uma compreensão de causalidade e contexto, conceitos abstratos que considerávamos exclusivos de mentes altamente desenvolvidas. A observação destes rituais nos força a reconsiderar questões fundamentais sobre a consciência e a existência. Se os corvos realmente compreendem a morte como um conceito abstrato, isso implica que eles possuem alguma forma de autoconsciência, a capacidade de se reconhecerem como indivíduos mortais em um universo muito maior. Essa possibilidade abre portas para reflexões profundas sobre a natureza da mente e da experiência consciente, revelando que a contemplação da mortalidade pode ser uma característica mais universal da inteligência do que imaginamos.
E se essa consciência da morte já nos deixa perplexos, espere até descobrir como os corvos criam e transmitem culturas inteiras. Capítulo 4. Culturas e tradições corvinas. Em diferentes regiões do mundo, os corvos desenvolveram técnicas únicas que são transmitidas de geração em geração como verdadeiras tradições culturais. No Japão, alguns corvos aprenderam a utilizar o trânsito urbano ao seu favor, colocando nozes nas ruas para que os carros as quebrem, e depois aguardando pacientemente nos semáforos vermelhos para coletar o seu banquete. Esta técnica engenhosa não surgiu instintivamente. Ela foi inventada, aperfeiçoada e ensinada, espalhando-se através de populações inteiras como uma inovação cultural. Na Suécia, pesquisadores documentaram corvos que desenvolveram métodos específicos de pesca, utilizando pedaços de pão como iscas para atrair peixes. Cada grupo familiar possui as suas próprias variações dessa técnica, passadas de pais para filhos através de demonstrações práticas e observação atenta. É fascinante perceber que, assim como as culturas humanas, as tradições corvinas evoluem e se adaptam ao longo do tempo, incorporando novas descobertas e refinando métodos antigos. O que torna essas culturas corvinas ainda mais extraordinárias é a sua capacidade de inovação coletiva. Quando o indivíduo descobre uma técnica eficaz, ela rapidamente se espalha através da comunidade, sendo testada, modificada e aperfeiçoada por diferentes membros do grupo. É um processo de evolução cultural em tempo real, onde o conhecimento se torna propriedade coletiva e cada geração contribui para o refinamento das tradições ancestrais. Essa capacidade de criar e manter culturas distintas revela que os corvos possuem não apenas inteligência individual, mas também uma inteligência coletiva. A habilidade de funcionar como uma mente distribuída, onde o conhecimento é compartilhado e expandido colaborativamente. Eles nos mostram que a cultura não é uma invenção exclusivamente humana, mas sim uma manifestação natural de mentes suficientemente complexas trabalhando em conjunto. E essa descoberta nos leva a uma reflexão ainda mais profunda sobre o que realmente significa ser inteligente neste vasto universo. Ao final desta jornada pelos mistérios da mente corvina, somos confrontados com uma verdade humilhante e, ao mesmo tempo, libertadora. A inteligência no universo é muito mais diversa e surpreendente do que a nossa arrogância humana nos permite imaginar. Os corvos, com seus cérebros de tamanho de nozes, nos ensinam que a consciência pode florescer em arquiteturas neurais completamente diferentes da nossa, criando formas de sabedoria que desafiam as nossas definições mais fundamentais sobre o que significa ser inteligente. Essas criaturas sombrias nos mostram que somos parte de uma comunidade cósmica de mentes pensantes muito mais vasta do que jamais sonhamos. Cada corvo que fabrica uma ferramenta, cada ritual fúnebre que observamos, cada tradição cultural que documentamos é uma janela para compreendermos que a busca por conhecimento, a criação de significado e a contemplação da existência podem ser impulsos universais da consciência, manifestando-se em formas que a nossa imaginação mal consegue alcançar. Talvez os corvos sejam realmente os mensageiros entre mundos que as mitologias antigas proclamavam. Não portadores de mensagens sobrenaturais, mas reveladores de uma verdade ainda mais extraordinária, que vivemos em um universo repleto de mentes brilhantes, cada uma oferecendo a sua própria perspectiva única sobre os mistérios da existência. Se este vídeo despertou seu maravilhamento por essas criaturas fantásticas, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual mistério do reino animal você mais gostaria de explorar conosco. E prepare-se, pois a nossa jornada pelos enigmas do universo e da vida está apenas começando.